Olá pessoal, estamos de volta com mais uma dica de GDT. Estamos iniciando esse ano de 2020 com esta dica. Espero que nesse ano possamos nos encontrar mais vezes e discutirmos sobre essa ferramenta tão importante que é o GDT. Então, hoje nós veremos a respeito de uma simplificação do seu GDT. Isso é algo que é aplicável à norma ASME Y14.5. Então, começando por esse desenho, uma das características que nós podemos colocar no nosso desenho é uma tolerância geral, né? Que isso é muito comum. Aqui tem uma tolerância linear de mais ou menos 0,2, angular de mais ou menos 2 graus. Mas se nós analisarmos esse desenho, nós vamos verificar o seguinte: não existe uma aplicação para essa tolerância linear ou angular. Nós vemos que nós também já falamos sobre a cota básica, né? Nesse caso, quando você tem um quadrado em torno da sua dimensão, ela é o nosso alvo, né? Ela não pode ser utilizada essa tolerância geral, né? Quem controla, então, cada uma dessas dimensões vai ser a nossa tolerância geométrica. Nesse outro caso aqui, que é um elemento de tamanho, que é a cota de 15, e no caso do diâmetro, que são dois furos, diâmetro de 20, então, nesse caso, ele tem a sua própria tolerância. Na verdade, nós precisamos indicar essa tolerância qual que é aplicável, né? Só que existe um detalhe, isso na norma até 2009, que nós podemos utilizar. Então, você vai observar que nesse caso não foi colocado, mas eu poderia até ter as tolerâncias gerais dele, mas nesse caso eu estou colocando dimensões sem tolerância, elas são básicas. O que isso significa? Você vai notar que aquelas mesmas dimensões que antes estavam com uma caixa em volta delas, agora não tem essa caixa, porque ela está indicando se eu não tenho tolerância, então essas cotas elas são básicas, elas são só o nosso alvo. Nós vemos que apenas a dimensão de 20 mais ou menos 0,1 e de 15 mais ou menos 0,3 que não são cotas básicas, as demais são cotas básicas. Bom, o que acontece que na norma de 2009, até 2009, nós poderíamos ter, inclusive, essa situação, né? Dimensões são tolerâncias são básicas e daí você tem uma cota linear. O problema é que isso pode trazer ambiguidade, né? Afinal, eu coloco essa tolerância com uma tolerância geral ou ela é uma cota básica? Então, na versão de 2018, ele vem com essa nova observação que não é permitido você ter uma tolerância linear e angular quando você tiver essa nota que dimensões sem tolerância elas são básicas. Bom, lembre o seguinte, assim, mas isso é lógico, né? Se eu já coloquei tolerâncias, dimensões sem tolerância são básicas, né? Eu não vou colocar uma tolerância linear. Porque, na verdade, muitas vezes já é padrão de muitas indústrias colocar na sua legenda uma tolerância linear. Então, agora, na versão de 2018, você precisaria, caso você utilize essa situação de que dimensões sem tolerância são básicas, né, e você não colocar a caixa neles, você precisa também tirar da sua legenda que essas tolerâncias lineares elas não são aplicáveis. Bom, tem ainda um detalhe, né, que eu queria ressaltar aqui, o seguinte: eu estou falando aqui
da norma ASME Y14.5. Porém, tome cuidado. Caso você precise utilizar a norma ISO, você não pode utilizar esse tipo de nota. Você sempre vai ter que ter as caixas em torno das suas cotas básicas, né? A norma ISO ela não permite esse tipo de aplicação. Então, você precisa ter essas caixas em torno. Aí vem também uma dica, né, de experiência. Né? Isso aqui eu falei o que a norma permite. O que eu, na minha experiência, eu indico para vocês? É mais simples a gente utilizar sempre as caixas em cada cota básica, porque isso vai evitar pessoas que utilizam a norma ISO, né? E muitas vezes a gente vai ter empresas que utilizam tanto a norma ISO quanto a norma ASME, porque os seus clientes, às vezes, ele tem cliente que utiliza uma norma e tem outro cliente que utiliza outra norma. Então, como dica, eu deixo também essa informação. De preferência, coloque sempre ele em torno da caixa, que você evita ambiguidade para quem está acostumado com a outra norma e não com a norma ASME. For English version, please see these links. Bom, espero que tenha sido claro essa nova dica que nós apresentamos. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre coaxialidade, a parte 1 sobre esse assunto. Então, vai ser a nossa próxima dica. Deixe aí o seu like, acione o sininho e também fale conosco caso você tenha alguma dúvida ainda sobre esse assunto. Também fale conosco caso você queira saber alguma outra dica que ainda não foi falada. Muito obrigado e cada um de vocês tenha um ótimo ano de 2020.